Agora sim. Bom, então, olá a todas as pessoas presentes. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila De Giovanni. Estou como anfitriã hoje aqui desse encontro pela Rede Latino-Americana de Alfabetização. Sou uma mulher branca, 47 anos, cabelos cacheados, estou com uma blusa verde, brincos de argola dourado e com uma tela de fundo com o logo do evento e da Rede Latino-Americana. Bom, gente, acho que a maioria de vocês já estão acompanhando com a gente, né? Desde o lançamento, acho que a cada encontro, e depois de 2 dias de programação, celebrando o aniversário do nascimento da Emília Ferreira, o relançamento da Rede Latino-Americana de Alfabetização. Acho que a gente está cada vez mais impressionada e emocionada ao ver o legado, né, da Emília Ferreira nas práticas apresentadas. Então, acho que a gente achou que a gente ia se emocionar só no lançamento, e cada uma das apresentações a gente fica muito emocionada e feliz de estar presente, de estar conseguindo participar, né? Acho que essa ideia de ter programação também manhã, tarde e noite, acho que ajuda a gente a se organizar e participar da melhor forma, né? Bom, quantas contribuições? E nesse encontro, acho que eu já vi os materiais, os slides, não vou dar aqui spoiler, mas já não, tenho certeza que não vai ser diferente. A gente vai ter oportunidade de refletir sobre alfabetização e educação infantil, né, num evento organizado pela Associação Avante Educação e Mobilização Social. Bom, gente, para quem está acompanhando desde o lançamento, esse é o 13º encontro da programação, uma programação que reúne mais de 20 ações formativas gratuitas online, e até o dia 5 a gente tem programação, então dá tempo ainda de realizar as inscrições, se programar, porque cada vez que a gente participa, a gente fala, ainda bem que eu participei, então ainda tem mais. Bom, aí acho que também nas minhas mediações eu faço questão de retomar que, além dos encontros síncronos, a programação também conta com um espaço que é compartilhe sua prática, né? Então, é uma oportunidade que a gente tem, professores, gestores, divulgar as ações inspiradas nas premissas da rede, que daqui a pouquinho eu passo o site para vocês aqui da Rede Latino-Americana, e para fortalecer mesmo o intercâmbio de práticas e saberes, e gostaria muito que vocês continuassem aí, quem já compartilhou, então incentivar outras pessoas a compartilharem as práticas, e a gente já recebeu muitas práticas, tem práticas de formação, tem práticas de sala de aula, tá uma beleza todo esse compartilhamento, e a gente vai fazer as publicações depois no site, né? Então, acho que é bem legal que vocês possam participar, indicar, incentivar. Tem um formulário que é bem facinho de preencher, bem simples, e acho que, então, vale a pena a gente também poder participar de outras formas que não só assistindo, né? Daqui a pouco, então, gente, vou compartilhar com vocês no chat todos os links aí das nossas redes sociais, para que vocês possam nos acompanhar. A gente também convida hoje para vocês tirarem prints desse encontro, compartilhar conosco nas redes sociais. E um outro recado importante é que todos os nossos eventos têm certificado de participação, então, para recebê-lo, vocês precisam assinar a lista de presença, daqui a pouquinho eu coloco no chat, e os certificados serão enviados por e-mail, tá? Bom, então, acho que antes de passar a palavra para a Tereza, que está representando, que vai ser a mediadora desse encontro, a Gi Giovana, presidente da Rede Latino-Americana, está aqui com a gente. Então, Gi, pode dar uma palavrinha? Sim, boa noite a todas, a todos. Como disse a Pri, esse é o nosso 13º número da sorte, né? O 13º evento. Enquanto a Priscila falava, eu fiquei aqui pensando na Avante, pensando na importância que a Avante tem para o cenário educacional e pensando também que a Avante foi quem acolheu a Rede Latino-Americana de Alfabetização na Bahia, lá atrás, né? Então, é muito legítimo esse lugar da Avante na rede no relançamento da Rede Latino-Americana de Alfabetização, na Semana Emília Ferreira, né? E eu gostaria de agradecer imensamente a Tereza Marcílio, nossa TT, né, por essa articulação toda que ela faz sempre,
especialmente nessa noite, né, em trazer pessoas tão importantes e queridas, né, como o Alexandro, a Mônica, a Gilmária, né, para fazer essa discussão que é tão cara para todos nós, desse diálogo, né, entre a alfabetização e a educação infantil. Então, quero agradecer a presença de todos, falar que é uma honra, né, poder compartilhar desse momento e desejar uma noite muito produtiva para todos nós. Obrigada, Gi. Bom, então, vamos ao que nos interessa muito. Tereza, Alexandro, Gilmar e Mônica planejaram esse encontro com muita dedicação, carinho, e vou ler para vocês a emenda. O processo de alfabetização não começa com a entrada no ensino fundamental. Portanto, é preciso pensar em como construir pontes e abrir portas entre a educação infantil e o ensino fundamental, e colocar as crianças no centro. Discutir os desafios e possibilidades da alfabetização na educação infantil, promover um espaço de reflexão e troca de experiências entre a política pública, a pesquisa e a prática. Eu vou convidar aqui a a Maria Tereza Lima Marcílio, é mestre em educação por Harvard, graduada em pedagogia da Universidade Federal da Bahia, atuou como consultora em programas, projetos dos organismos internacionais da Unicef, da Unesco, de fundações e institutos privados, ocupou posições do Ministério da Educação, Secretaria de Educação de Salvador, entre outros, e é coautora dos livros A Direção do Olhar Adolescente, focalizando a escola e o olhar de jovens sobre os direitos humanos no Brasil, organizadora do livro Educação Brasileira, uma utopia do fragmento em curso, do currículo de educação infantil e fundamental, primeira a quarta série, das escolas da rede SESI, Bahia, do currículo unificado da rede municipal de IDC, além de autora de artigos e capítulos para livros e revistas educacionais, e também atuou com a gente, né, agora recentemente, em toda a produção também do material aí que nós fizemos para o compromisso. Bem-vinda, Tereza. Está com o microfone fechado. Obrigada, Priscila. Eu quero primeiro fazer minha audiodescrição também. Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, uso óculos, tenho um cabelo bem curto, ele está quase branco, tem ali uns pedacinhos pretos, mas ele é basicamente branco, bem curtinho. Estou com uma blusa marrom e um colar de sementes. Tereza, o microfone fechou de novo. Bom, já que Priscila disse a idade dela, eu vou dizer a minha. Eu tenho 76 anos, portanto, eu estou há mais de 50 anos nessa área, e é por isso que, às vezes, o currículo fica longo, viu, Priscila? Vou fazer que nem Rosaura ontem, que disse que a gente vê a idade da gente quando alguém lê o currículo, mesmo quando ele está resumido. Mas é isso, e agradeço a Gi pela recepção, Giovana Zen, aqui, muito próxima a nossa, parceira sempre, e a Avante tem o maior prazer, alegria e honra de estar mediando esse evento e de ter assumido participar da semana, dessa semana, que é uma homenagem a uma mulher latino-americana, pesquisadora, que, a partir de seus estudos e pesquisas e de uma incansável atividade de divulgação e compartilhamento de conhecimento, semeou e transformou profunda e inexoravelmente o conceito e as práticas de alfabetização. Emília Ferreira, né? Presentíssima. As suas observações, experimentações e análises resultaram num corpo teórico consistente que impactou e reposicionou debates, práticas, materiais, organização de ambientes e formação de profissionais de educação infantil e de anos iniciais em muitos lugares, particularmente na América Latina. Como Giovana falou, nós da Avante estivemos, ao longo dos nossos 29 anos, próximos de Emília, desde quando assumimos participar da fundação da rede lá atrás, na década de 90, e aqui na Bahia fizemos o polo nordeste da rede. Então, voltar à rede agora é uma alegria enorme de vê-la tão viva, tão forte e tão produtiva, né?
Essa nossa mesa vai abordar as questões relacionadas ao processo de alfabetização e educação infantil, que é uma área, um segmento da educação ao qual a Avante vem se dedicando sobremaneira nos últimos 15 anos. Até então, a gente trabalhava também com anos iniciais, continuamos trabalhando se formos chamadas, mas focamos muito e cada vez mais na educação infantil. E essa mesa vai abordar as questões da educação infantil e da alfabetização. A educação é sempre um território de disputa. Giovana trouxe isso muito claramente no dia da abertura, para além do campo teórico, né, envolvendo orientação política e interesses econômicos, e o processo de alfabetização, seja em que momento for, nos anos iniciais, do ensino fundamental, na EJA, na educação infantil, é favorito nessa disputa. A pergunta alfabetizar ou não na educação infantil poderia estar ocupada pelo imenso trabalho de Miriam Ferreira e colaboradores, e todos que continuam pesquisando e trabalhando e agindo, mas esse não é o caso. Para além das disputas citadas, a falta de conhecimento, a desatualização em relação ao que já está posto há pelo menos 40 anos, contribuem para essa situação. Assim, nós trouxemos hoje 3 pessoas que, em diferentes posições e lugares de atuação, podem iluminar o estado da arte da alfabetização na educação infantil e enunciar possíveis desafios e possibilidades, indicando caminhos de superação. Então, nós vamos começar primeiro com... Você podia colocar aí o primeiro slide, Pri, para a gente já ir entrando na minha, e aí eu vou, quando terminar, já passo direto para o professor Alexandre. Estão vendo, né? Estamos. Então, nós temos o título é Alfabetização e Educação Infantil, Desafios e Possibilidades. Nós vamos ter o professor Alexandre do Nascimento Santos, que é diretor nacional, depois eu digo o currículo dele, mas ele é atualmente o diretor nacional de Políticas e Diretrizes da Educação Básica, da Secretaria de Educação Básica do MEC, a professora Mônica Corrêa Batista, que é professora da UFMG e coordenadora do LEI, que é Leitura e Escrita na Educação Infantil, Gilmária Ribeiro da Cunha, que é uma professora da educação infantil na Rede Municipal de Salvador, com uma vasta experiência e também tendo passado por diversos lugares da secretaria e da escola. E eu estou fazendo a mediação. Pode passar, Pri? Então, trazendo um pouco da Avante, para quem não nos conhece, a missão da Avante é contribuir para a formação do cidadão pela educação e desenvolvimento de tecnologias de intervenção social, visando a garantia dos direitos sociais básicos e ao fortalecimento da sociedade civil. Em seguida, os conceitos e fundamentos. Eu vou abordar apenas a área de formação da Avante, porque a Avante atua em algumas outras frentes, mas formação, o conceito que a gente tem de formação é que aprender a condição genuinamente humana, que se efetiva na mediação com diferentes elementos da cultura e na relação com outros sujeitos. É contínua, requer tempo, multiplicidade de experiências e respeito aos saberes já construídos. E mobilização social, que é o nosso outro lado, envolvimento efetivo e engajamento na luta pelo fortalecimento da cidadania ativa e da construção democrática. Os pressupostos da ação de formação de educadores da Avante são o direito à educação de qualidade, equitativa, laica, gratuita e integral para todos. A principal ferramenta que nós usamos na formação dos processos formativos que considerem os sujeitos como capazes de aprender, de construir significados e fazer sentido das suas histórias, atuando crítica e colaborativamente na sociedade. Como fazemos a formação de profissionais de educação, e a gente atua desde a equipe técnica das secretarias até o profissional de sala de aula. Como fazemos isso? Desenvolvimento de metodologias de formação contínua, produção e disseminação de conhecimento, elaboração, execução, monitoramento e avaliação dos projetos de formação, sistematização de experiências, elaboração de publicações, realização de pesquisas, apoio a órgãos governamentais e a implantação de políticas públicas. A nossa concepção de formação é como uma estratégia de desenvolvimento profissional, e acreditamos que ser professor é estar a serviço do outro e comprometer-se com o sujeito.
As condições para a formação é romper com a lógica formativa conceitual, dialogar com o cotidiano e o fazer do professor, refletir sobre a experiência, colocar o saber em ação e um saber sensível. A escola, na concepção de formação, nós temos a escola como um espaço privilegiado de formação contínua, usando aí dois conceitos, o de Muniz Sodré, conceito científico, abre os olhos e a mente, mas quem abre os ouvidos e os sentidos é o sensível, e o que nos convence é o afeto e a razão. E Spinoza, que um conceito que não se articula com a verdade afetiva não vale nada. Os princípios orientadores das ações formativas de educadores são formação sistêmica, gestão democrática, articulação da rede, órgão central, intersetorialidade. A gente tem trabalhado com outros órgãos que não apenas a Secretaria de Educação, entendendo a educação como um processo de formação integral do sujeito, escuta e participação, equidade étnico-racial, de gênero e de pessoas com deficiência, cuidado consigo, com o outro e com o ambiente. E os princípios metodológicos do trabalho diretamente nas ações formativas é a homologia de processos, tematização de prática, autorreflexão, conexão entre pessoas e saberes, aprendizagem por experiência e sempre, sempre uma escuta muito atenta. Essa é a apresentação da Avante, um pouquinho do que a gente faz e como a gente pensa, para quem não nos conhece. E agora a gente começa com o professor Alexandro Nascimento dos Santos. Ele é graduado em Letras e Pedagogia, com mestrado em Educação, História, Política, Sociedade, pela PUC São Paulo, e doutorado em Educação pela USP. É professor do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Educação da Universidade Cidade de São Paulo, na linha de Políticas Públicas de Educação, desde 2023, é diretor de Políticas e Diretrizes da Secretaria de Educação Básica do MEC. Então, com a palavra, nosso grande companheiro Alexandro. Muito obrigado, professora Tereza. Quero também agradecer aqui ao convite generoso, gentil, que me foi feito para integrar essa atividade da Semana Emília Ferreiro. Começar fazendo minha audiodescrição. Eu sou um homem negro, calvo, estou trajando um terno azul, com uma camisa azul e uma gravata vermelha e preta, e estou aqui na sala do Ministério da Educação. Atrás de mim tem uma persiana na cor bege, né? E quero também registrar aqui o quanto a retomada da rede tem sido um movimento que, para mim, é muito impactante, muito bonito, na medida em que permite que a gente se alimente de um substrato comum de como pensar o direito humano à educação, o direito humano à alfabetização e ao letramento, a partir de um legado, né, de pesquisa e de ação pública em torno desse tema, construído a partir de Emília Ferreiro, né? De algum modo, todas e todos nós que trabalhamos na defesa do direito humano à educação, na defesa do direito humano à alfabetização e ao letramento, somos devedores do legado de Emília Ferreiro e, portanto, é uma honra integrar essa semana em que a gente está celebrando esse legado e também nos alimentando para a luta cotidiana que a gente precisa fazer nos diferentes espaços e territórios que a gente convive. E a Avante, que tem essa história no nosso país, entregando não só do ponto de vista da produção de conhecimento e da incidência em políticas públicas para a garantia do direito à educação, mas também entregando luta, né? Entregando resistência nos espaços em que está inserido, sempre numa perspectiva dialógica e democrática, mas também sem abrir mão de princípios que são inegociáveis, né? As duas coisas são compatíveis. Ter uma postura dialógica, democrática, aberta ao diálogo com quem pensa diferente, é compatível com uma defesa de princípios inegociáveis. Na verdade, o diálogo democrático só funciona assim, quando a gente consegue conversar e manter os princípios inegociáveis em torno do que a gente pensa. E eu acho, professora Tereza, que a Avante é um exemplo
belíssimo disso, né? De quem não foge à luta, quem não foge ao diálogo, mas que mantém um conjunto de princípios inegociáveis em torno do que é o direito humano à educação, né? E o tema dessa conversa de hoje é um tema muito, diria, interessante, para usar um adjetivo mais neutro, que é como é que a gente pensa a educação infantil nessa perspectiva da garantia do direito humano à alfabetização e ao letramento. Eu acho que nós já vivemos na história do Brasil muitas disputas em torno das perguntas erradas, né? Uma delas é essa pergunta que vira e mexe aparece nos nossos debates, se é ou não para a gente alfabetizar na educação infantil, né? Eu digo que é uma pergunta com a qual a gente perde muito tempo, perde muita energia, porque é uma pergunta errada. E não dá para ter uma resposta certa para uma pergunta errada. Se a pergunta é torta, não tem resposta boa para ela. E esta pergunta é uma pergunta torta, porque ela ignora um princípio ético-político e um princípio epistemológico. Essa pergunta, ela confronta um princípio ético-político, que é o princípio do direito das crianças estarem inseridas em práticas sociais de leitura e escrita desde o seu nascimento. É um princípio ético-político que nós defendemos, que as crianças têm direito de estarem inseridas em práticas sociais de leitura, de escrita, desde o seu nascimento. E a gente está falando isso na perspectiva de olhar para as crianças como parte desta sociedade desde o seu nascimento, como cidadãs desde o seu nascimento. Então, perguntar sobre a aproximação da criança com a leitura e a escrita, se ela deve ou não ser feita, fere esse princípio ético e político. E eu também disse que fere um princípio epistemológico que ganhou, com os esforços de pesquisa e ação pública da Emília Ferreiro, uma substância muito objetiva, que é as crianças são sujeitos ativos no seu processo de aprendizagem. E se elas são sujeitos ativos no seu processo de aprendizagem, aproximá-las da leitura e da escrita tem a ver com o princípio epistemológico de que a gente acredita que as crianças são capazes de aprender. Quem não acredita que os bebês e crianças são capazes de aprender, não pode estar trabalhando na educação infantil. E quem acredita que bebês e crianças são capazes de aprender, sabe que deve organizar situações cuidadosas, qualificadas, de interação, de brincadeira, que permitam às crianças se apropriar dos conhecimentos, inclusive dos conhecimentos sobre a linguagem oral, sobre a linguagem escrita, sobre outras linguagens que muitas vezes, nessa nossa disputa inadequada em torno da alfabetização e do letramento, a gente esquece que essas são apenas algumas das linguagens das crianças, né? As crianças exploram e aprendem sobre múltiplas linguagens e, ao fim e ao cabo, quando a gente fica na pergunta torta, a gente esquece dessa conexão entre as linguagens. A gente esquece da necessidade de pensar a inserção da criança na sociedade a partir dessas múltiplas linguagens. Então, é preciso que a gente diga, a educação infantil também é um espaço de letramento. A educação infantil também é um espaço no qual nós, educadoras, educadores, devemos planejar com muita intencionalidade, com muito cuidado, respeitando e compreendendo as características dos bebês e das crianças pequenas, as melhores situações de interação com os gêneros textuais, orais, escritos, as melhores situações em que a criança, a partir dessa interação, possa exercer sua curiosidade, sua capacidade de questionar as manifestações da linguagem nas quais ela está inserida, e a partir desse questionamento, dessa curiosidade, aprender sobre a linguagem oral e sobre a linguagem escrita, considerando o currículo da educação infantil. Né? Porque quando a pergunta que se faz, que eu estou chamando de torta, ela não aparece por acaso. Em muitas políticas públicas, sob a boa intenção ou a boa declaração
de que se quer garantir o direito das crianças às práticas sociais de leitura e de escrita, muitas secretarias de educação, muitas escolas, muitos educadores e educadoras acabam transferindo modelos curriculares que não têm a ver com a identidade da educação infantil, que não têm a ver com as características e singularidades dos bebês e das crianças, e ao fazer esse processo de violação das diretrizes curriculares da educação infantil, acreditando que estão fazendo um bom trabalho, violentam as crianças. Então, é importante que a gente diga isso, até para a gente sair de um discurso da culpa e pensar mais no discurso da responsabilidade, pensar mais no discurso de como que a gente transforma essas práticas. A professora ou o professor que, numa turma com bebês e crianças, leva uma atividade de cobrir o traçado da letra com bolinha de crepom, ele não acordou de manhã com o desejo de violentar as crianças na sua singularidade, na sua identidade. Ele acordou com um desejo legítimo de alfabetizar suas crianças, de fazê-las entender como que a linguagem funciona. E ele tomou uma decisão pedagógica muito equivocada, mas pensando que estava fazendo o melhor para aquela criança, pensando que estava realizando o trabalho pedagógico que se espera que ele realize. E como professores e professoras fazem isso, diretores e diretoras de escola fazem isso, né? Cobram dos seus professores da educação infantil que realizem certos procedimentos pedagógicos, didáticos, que violentam as crianças nessa relação com a linguagem. E secretarias de educação também fazem isso, né? Escolhem propostas de trabalho pedagógico para a educação infantil alta carga de violência contra as crianças. Mas, ao mesmo tempo que isso está aí no cenário, a gente também tem um movimento nas nossas unidades de educação infantil de boas práticas nessa relação da criança com as linguagens. E isso a gente precisa iluminar, visibilizar, para a gente disputar essas concepções, né? É preciso que se diga, gente, que a educação infantil é um espaço de disputas muito violentas em torno do projeto formativo que se quer fazer. Há modos de fazer a educação infantil extremamente autoritários, e na hora de pôr a relação com a linguagem na pauta, esse modelo autoritário se apresenta de maneira muito evidente. Modelo autoritário em que a criança não fala, em que a criança não é escutada, em que suas características, sua faixa etária não é respeitada, em que a linguagem é apresentada como um produto pronto dos adultos para que as crianças simplesmente consumam a linguagem e não interajam com a linguagem. Então, há modelos autoritários de educação infantil disputando modelos democráticos. E a nossa perspectiva, é a perspectiva que a rede advoga, mas também a perspectiva que, nesse momento, o Ministério da Educação advoga, é a gente disputar essas concepções em todos os espaços, nas salas de aula, na gestão das escolas, na gestão das secretarias de educação, e organizar essa disputa a partir desse legado que uma das suas expressões é a psicogênese da língua escrita, mas que tem mais coisa nesse legado que a gente pode localizar na professora Emília Ferreira, uma fonte, tem mais coisa nesse legado acumulada por pesquisadoras, pesquisadores da educação infantil, por professoras, professores nas salas de aula. Esse legado histórico em defesa de uma educação infantil que respeita as crianças e que traz o trabalho com a linguagem oral e escrita numa perspectiva dialógica, numa perspectiva das interações e das brincadeiras que deve organizar o currículo da educação infantil. E que não tem medo de levar os gêneros plurais da leitura e da escrita para dentro da sala de aula. Essa educação infantil que nós acreditamos, ela pode produzir os mesmos ou resultados maiores do que uma educação infantil de matriz autoritária. Eu sei que o debate sobre resultados de aprendizagem é um debate que persegue o nosso campo da educação infantil, às vezes de maneira muito estranha, né? Porque a visão do que é resultado de aprendizagem depende de quem está falando, né? Ninguém é contra ter bons resultados de aprendizagem. A pergunta é:
de que resultados de aprendizagem estamos falando? Eu acrescentaria de que resultados de aprendizagem e de que concepção de desenvolvimento infantil estamos falando para defender esta ou aquela concepção de educação infantil e de práticas de leitura, escrita e oralidade na educação infantil. Eu sei que o campo da educação infantil no Brasil tem acumulado uma reflexão muito consistente sobre o que o MEC tem feito. Nós, na medida do possível, temos nos esforçado para dialogar com esse campo de pesquisa da educação infantil. Sabemos que há lacunas importantes no desenho das políticas. Até o presente momento, formalizada a política que nós temos utilizado para incidir nesse campo é o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, através do leitura e escrita na educação infantil, mas esse é um momento dessa política. Eu quero contar um pouquinho rapidinho que a gente avançou em relação ao ano passado para este ano, na perspectiva de institucionalizar o LEI como um programa do Ministério da Educação, e não apenas como um curso, né? Então ele é um programa na perspectiva dele ganhar sustentabilidade ao longo do tempo, institucionalização, permanência. Então o programa Leitura e Escrita na Educação Infantil terá a sua segunda oferta, num modelo um pouco mais orgânico com a política educacional, o que permite que ele tenha a maior chance de permanência, mas isso não significa, gente, que a adesão ao programa é simples na ponta. Tem muita disputa, porque tem outras propostas sendo apresentadas às secretarias de educação, às escolas, prometendo outro tipo de processo de interação da criança com a linguagem e que ganha o coração de alguém aí. Então a gente tem que disputar também, né? Se o LEI é a proposta que traz as nossas concepções de maneira mais consistente, tem que disputar para ele continuar na ponta também, né? Mas eu quero dizer que o LEI é um esforço deste momento. Nós estamos na trajetória de entrega do nosso compromisso nacional pela qualidade e equidade na educação infantil, que é uma política mais ampla para a educação infantil, que traz outros elementos, não só de formação é muito importante, mas é preciso melhorar a infraestrutura física das nossas creches e pré-escolas, é preciso que o material pedagógico esteja à disposição dos professores e professoras, é preciso que as condições de trabalho sejam um objeto da incidência da política pública, porque a formação sozinha pode bastante coisa, mas não pode tudo. Ela precisa estar contextualizada numa política mais ampla, e o CONACEI, o Compromisso Nacional pela Qualidade e Equidade na Educação Infantil, nós vamos caminhar para a sua publicação ainda nesse semestre, aí estamos contando que seja talvez nesse mês. E quero finalizar, a professora Tereza já me sinalizou aqui o nosso tempo, quero finalizar dizendo duas coisas que têm a ver com utopias que acreditamos, mas que para essa utopia se realizar, a gente ainda precisa brigar muito, né? A primeira delas tem a ver com pensar que para que esses bebês e crianças estejam inseridos em boas práticas de leitura, escrita e oralidade, nós precisamos também que seus professores e professoras sejam leitores, professores e professoras estejam inseridos em práticas de qualidade de leitura e de escrita. Então, olhar o professor como sujeito de linguagem é algo que a gente ainda não está conseguindo mover na velocidade que precisamos. Isso é muito importante, porque não dá para formar leitores sendo divorciado da leitura e da escrita, não dá para formar pessoas letradas sendo divorciadas de práticas de letramento. E o segundo elemento, que é muito importante para nós, é pensar o lugar da literatura infantil na creche e na pré-escola. O LEI tem esta perspectiva, né, de pensar a literatura infantil como um campo privilegiado das interações com a linguagem, e isso precisa ganhar mais força, mais velocidade. Eu compartilho com vocês a preocupação e a tristeza do atraso das entregas das obras literárias nas nossas creches e pré-escolas. Eu compartilho com vocês a nossa dificuldade do Ministério da Educação de intensificar a chegada da literatura de qualidade
para bebês e crianças. Acho que a gente fez um movimento importante ao não seguir na linha do material didático, que não é a aposta que nós queremos fazer, mas precisamos avançar na chegada da literatura infantil de qualidade para todos os bebês e crianças, no espaço da unidade educativa, mas talvez também nas suas casas, né? Que as crianças tenham nas suas casas bons livros de literatura infantil para fruir e pensar e ter curiosidade sobre a leitura e a escrita. Professora Tereza, eu não sei se era isso que a senhora queria que eu falasse, pode me dar bronca se não for, mas estou aqui à disposição para o diálogo. Jamais, Alexandre. Eu estava aqui exatamente dizendo como eu fico feliz de ter tido você aqui, de você ter aceito o convite e ter trazido de uma forma muito clara, não só conceitos fundamentais que a gente defende, né, concepções, maneiras de... esse dilema dos professores, né, que ainda não estão sabendo como fazer e premidos por diversas pressões e pelo seu desejo de realizar um bom trabalho, que muitas vezes usam maneiras equivocadas, né? E essa utopia de botar o professor como centro e de valorizar a literatura infantil. E achei que foi assim, a gente ouvir de uma pessoa que está numa posição chave da política de educação básica no país, tanta identidade e tanta sintonia com o que nós, que batalhamos na educação infantil há tanto tempo, pensamos e queremos, é uma alegria enorme. Os comentários foram todos muito, muito elogiosos, muito provocativos. Eu acho que a gente fica com uma questão de como é que a gente avalia, porque não adianta só fazer bem feito, mas a gente tem que mostrar que fizemos, porque senão outros virão para dizer que não estamos fazendo bem. Então, pensar muito nessa sutileza entre saber que fazemos bem, mas poder mostrar isso de uma maneira clara para a sociedade, isso é muito importante. E ótimo que você já fez a passagem para a nossa querida Mônica, com o LEEI, e quando a gente pensou nisso, a gente pensou numa voz da política pública, numa voz do LEEI e numa voz de quem está com a mão na massa, que será a Gilmária. Então, só para introduzir para quem não conhece, Mônica é assim, além de ser amiga querida, parceira de muitas lutas, mas ela, acredito que todo mundo conhece, mas professora associada da Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em educação pela Universidade Autônoma de Barcelona, líder do grupo de pesquisa em leitura e escrita na primeira infância, LEP, FAI, UFMG, coordenadora nacional do LEEI, que está dentro do CNCA, que é o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil, coordenadora do programa Bebeteca, uma biblioteca para a primeira infância da Faculdade de Educação da UFMG, membro do Fórum Mineiro de Educação Infantil e do MIEIB, desenvolve pesquisas nas áreas de oralidade, leitura, escrita, currículo, formação de professores, políticas públicas e educação infantil, literatura infantil e primeira infância. Bem-vinda, Mônica. Eu vou lembrar os 20 minutos, porque é uma tarefa arduíssima, eu fiquei me coçando para não dizer nada, Alexandro, mas a gente tem que acabar dizendo, né, para poder todos darem suas mensagens. Então, quando faltar 5 minutos, eu lhe mando um avisozinho. Tá ótimo. Mas vamos lá, queremos lhe ouvir agora. Vamos lá. Obrigada, Maria Tereza, obrigada, Giovana, Priscila, um prazer estar aqui com o Alexandre e com todo mundo que está aqui conosco, e os outros também, quem sabe, vão nos ouvir. Eu vou começar fazendo minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, quer dizer, começar não, porque eu já tinha começado agradecendo, né? Vou continuar. Eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, estou com 63 anos, uma blusa com muitos santos, de todas as matizes, e estou atrás de mim com uma cortina num quarto de hotel que eu estou aqui na Unicamp, em Terras Paulistas. Então, muito obrigada por esse convite. Eu quero começar dizendo, parabenizando vocês por esse evento, dizendo que a homenagem à Emília Ferreira é merecida e necessária. Acho que a gente precisa sempre voltar nessa homenagem. Eu acho que a gente disse bastante da importância dela, mas eu também não quero deixar de dizer, dela e de Ana Teberoski, também falecida, né? Dizer
E a gente fala muito sobre um novo paradigma que essas duas implementaram, iniciaram, essa virada. O Alexandre estava falando da pergunta mal feita, né? E como elas nos abriram os olhos, construíram pontes na medida em que elas mudaram a pergunta. Então, a gente vinha batendo na tecla de como que ensina a criança a escrever, e elas, de uma forma muito científica, né, e com muito compromisso com a ciência, resolveram se perguntar como que as crianças aprendem a ler e escrever. E isso foi uma mudança paradigmática, né? Então, eu acho que ainda que a gente tenha caminhado, e caminhamos bastante depois dos anos 80, né? Ainda que as pesquisas atuais venham acrescentando novos elementos a essa pergunta, a gente não mudou a pergunta, porque ela é muito boa, né? Como que as crianças aprendem? E temos muito a aprender ainda a partir dessa pergunta. Então, é inegável a contribuição da Emília Ferreiro, e a gente deve muito a essa grande pesquisadora, e é muito importante que as redes, os grupos, né, continuem prestando homenagens e retomando esses aprendizados, né? E dizendo, como Brunner dizia, que estamos erguidos nos ombros daqueles que nos antecederam. Né? Isso acho que é uma lição de vida para quem pesquisa, para quem pensou, para quem está no mundo, né, de uma forma geral. Bom, então o convite é muito bom, muito oportuno, e eu vou falar de uma coisa que eu venho falando quase que a vida toda, né? E eu pensei em começar por uma afirmativa, até para não cair nessa armadilha de ficar batendo na tecla de se a educação infantil deve ou não alfabetizar, né? Então, eu acho que o mais importante é a gente perguntar, já sair de uma afirmação, né? Então, ao invés de dizer educação infantil não alfabetiza, pode passar, por favor, Priscila, não sei se é a Priscila que está passando, pode colocar. Vou colocar de novo, porque eu passei, mas não foi. Peraí. Tá, tudo bem. Então, na verdade, começar com uma afirmativa. E eu acho que tem muito a ver, talvez fique até repetitivo, que o Alexandre já, de forma brilhante, já adiantou, né? A educação infantil, volta, por favor, na anterior, a educação infantil tem compromisso com a alfabetização das crianças. Eu acho que é a partir desse enunciado, né? Nós temos um compromisso com a alfabetização. Mas caberia uma pergunta, talvez, com respostas óbvias, né? Por que a educação infantil tem um compromisso com a alfabetização? E aí, por favor, pode passar, Priscila, e eu vou dizer, né, porque é um direito das crianças. Então, estou me repetindo aí, o Alexandre anunciou, e parece óbvio, mas de vez em quando é bom a gente repetir o óbvio, né? É importante para a gente poder, a partir daí, alinhar e prosseguir. Então, é um direito e ainda cabe uma pergunta, né? Mas por que é um direito das crianças? E aí a próxima lâmina, né? Eu vou dar 3 explicações, mas que poderiam ser muito mais, mas só porque também respeitando o tempo ali, porque eu sei que Maria Tereza daqui a pouco está me avisando que faltam 5 minutos. Então, eu escolhi 3 motivos muito óbvios. Primeiro, porque nós vivemos numa sociedade grafocêntrica, né? Então, isso ordena o nosso dia a dia, as nossas relações, organiza não só a nossa vida cotidiana, mas nos organiza, né? E isso nos faz ser seres de linguagem que lidam com essa linguagem que ela é constitutiva da nossa forma de estar no mundo, que é a linguagem escrita também. Então, isso faz com que, de antemão, a gente diga, todos nós temos direito de conviver, de entender, de participar dessa cultura, as culturas que são muitas, né, que são movidas por esse objeto que é a escrita. Então, é uma sociedade grafocêntrica, e isso já seria bastante importante para dizer, por isso as crianças têm direito. Mas, na próxima lâmina, eu vou dizer também que, por ser uma sociedade grafocêntrica, por essas crianças pensarem sobre os objetos todos que estão no mundo, se questionarem, as crianças se interessam também pela leitura e escrita, ou seja, elas não estão de costas para esse fenômeno, né? Elas estão se perguntando, elas têm interesses, isso não passa despercebido, né? E elas estão se perguntando
desde como é que isso funciona, até para que isso serve, né? E elas não param para perguntar uma coisa, depois outra. Então, isso acontece na vida cotidiana. Aí eu pus um vídeo que a Priscila vai colocar, só para exemplificar. É a Helena com 1 ano e pouco, né? 1 ano e 11 meses, 1 ano e tanto, quase 2, para a gente ver como é que isso é verdade. É só um vídeo emblemático, vamos dizer assim, como é que um bebê demonstra isso que nós estamos dizendo, que é como eles se interessam pelo mundo da escrita, né? É possível passar aí, Priscila? É um vídeo bem curtinho. Eu vou pedir para vocês confirmarem, tá? Se estão ouvindo, tá bom? Cadê Tá tudo bem. a casa? A casa se pegou. Pegou. Pegou pra sair. O papai já dormiu. Pronto, pode passar, por favor. Aí é só, a gente poderia explorar bastante esse vídeo, né? Claro que a Helena demonstra que ela já conhece sobre esse objeto de conhecimento, sobre esse objeto cultural que é o livro, né? Mas o interesse dela é de reproduzir uma ação que é típica, né, das culturas do escrito, aí no caso, o livro de literatura, e como que esse livro aproxima a Helena dessa possibilidade de nomear, de conhecer o mundo, né? Então, seria esse, quer dizer, primeiro, é uma sociedade grafocêntrica. Por ser uma sociedade grafocêntrica, as crianças, estando envolvidas nela, elas têm essa curiosidade para compreender, e é uma expressão de cidadania. Então, quando a gente diz que é um direito alfabetizar, se pode passar, por favor, Priscila, a gente está falando que isso não, os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas também interagem com esse objeto do conhecimento, e ele é importante na construção e na expressão da cidadania das infâncias, né? E aí eu peguei no próxima lâmina aí um exemplo da Naya, até um pouco engraçado, porque é a Naya aprendendo a escrever com 5 anos, e isso é a geladeira da casa dela, e ela vai dizer: compre doces, porque tem muita fruta, assinado Naya. Né? Então, assim, ela escreve porque ela quer dizer ao mundo: olha, tem fruta demais nessa casa, pelo amor de Deus, onde estão meus doces, né? Então, acho que é um exemplo emblemático também para dizer, elas sabem para que serve essa escrita, isso foi aprendido, quer dizer, elas tiveram a oportunidade, né, de saber que a escrita serve para alguma coisa. Muito bem. E aí eu já entraria, então, né, entendendo que se trata de um direito das crianças e reconhecendo que a educação infantil tem um compromisso com esse direito, qual seria o papel da educação infantil em relação à alfabetização? Né? Nós temos dito que a educação infantil ela não tem como finalidade alfabetizar. Eu acho que isso seria importante a gente poder aprofundar, né? Ainda que as crianças se alfabetizem, podem vir a se alfabetizar na educação infantil, né? E elas vão fazer isso como resultado de interações que ocorrem nesse espaço de educação infantil. Então, pode passar, por favor. Então, qual que seria? Nós temos trabalhado para fugir dessa pergunta que o Alexandro caracterizou tão bem, né? Que eu acho que é uma armadilha ficar se perguntando se é ou não para alfabetizar, porque é uma pergunta que não nos leva a uma ampliação desse conhecimento. Nós temos trabalhado com a ideia, né, de qual seria o papel da educação infantil em relação à alfabetização. E a gente tem construído essa possibilidade, quer dizer,
pensar que a educação infantil tem um papel no processo de apropriação da linguagem escrita pelas crianças. E aí, na próxima lâmina, eu vou explorar um pouquinho cada um desses termos, né? Acho que saiu meio errada essa lâmina, mas a ideia era entrar com essa questão da apropriação, no sentido de tornar próprio. Então, o que a gente espera, aliás, a primeira expressão seria o processo, né? Então, entraria aí o processo, a ideia de que isso não está dado num limite de tempo tão fixo, né? Então, essa ideia do processo é algo que vem acontecendo e que é um processo longo de apropriação, né? Ou seja, não é um processo de adquirir determinada coisa, mas de se apropriar no sentido de que a leitura escrita precisa fazer parte do cotidiano, da vida, e transformar a possibilidade dessas pessoas interagirem com o mundo. Então, um processo de apropriação. E não se apropria de um código, né? E nem tão somente de um sistema de escrita, mas de uma linguagem. Então, isso faz muita diferença para nós que trabalhamos aí no campo da teoria histórico-cultural e o significado que a linguagem tem para o nosso processo de humanização, né? Então, é um processo de tornar próprio algo que é tão fundamental para o ser humano, que é uma linguagem que se expressa grafocentricamente, né, de forma com signos gráficos, etc. Então, um processo de apropriação de uma linguagem. Pode passar, por favor, Priscila. Então, como que esse papel pode se efetivar, né, que seria a outra discussão? É claro que aqui eu vou fazer o que eu consigo fazer em menos tempo ainda, né, do que os 20 minutos, é dizer de alguns princípios e dizer, olha, nós estamos trabalhando com leitura escrita, que é um ano de curso, né, um ano letivo de curso de formação, para tentar responder a esse como. Então, não é algo simples que eu faço aqui numa conversa tão rápida. Então, o que eu fiz foi colocar alguns princípios. Pode passar, por favor, Priscila. Então, nós trabalhamos no leitura escrita com essa ideia de compreender que as interações são um eixo da prática educativa, ou seja, nós vamos buscar isso lá nas diretrizes curriculares nacionais, lá na Base Nacional Comum Curricular, né? Então, se a gente trabalha nessa perspectiva vigotskiana, a gente sabe que nós nos tornamos humanos devido ao outro e aos signos que esse outro nos apresenta, né, e nos faz compreender. Então, as interações, elas são fundamentais. A segunda coisa seria tratar a leitura e a escrita como práticas sociais, né, ou seja, algo que faz parte do cotidiano, da vida, e que tem sentido, significado. Né? Então, não é uma matéria morta, é algo que faz parte das nossas relações. E pensando nos bebês e nas crianças bem pequenas e nas crianças pequenas, é o professor se perguntar o que a escrita significa para esses sujeitos, né? E o que pode vir a significar. Então, é algo muito importante, né? Considerar a centralidade da literatura infantil nessa trajetória. Então, eu acho que aí é também algo muito desafiador dentro do leitura e escrita, porque a literatura não é um componente a mais, ou não é um conteúdo da educação infantil. Ela é um eixo quando a gente pensa no direito da criança de ser um sujeito participante das culturas do escrito, né? Por que a literatura é tudo isso, né? Pode passar, por favor. Assim, outros princípios, né? Olhar, a gente tem frisado muito isso, para o começo desse processo e não para o fim. O que nós estamos dizendo com isso? Olhar como é que esse bebê vai se tornando um sujeito de linguagem, como é que ele vai chegando e vai se apropriando de signos, de símbolos, né? Então, olhar, a gente brinca, né, do neném para o Enem e não o contrário, né? Ou seja, não é ali que nós temos que chegar na alfabetização aos 6, 7, 8 anos, mas é como essa trajetória vai se constituindo, por isso essa ideia de processo. Então, olhar para os bebês e aprender com eles como é que a gente faz esse apoio por meio das interações, das mediações, e considerando a brincadeira que vem ali naquele princípio, né, reconhecer a centralidade do ato de brincar, que também daria para nós uma... só um pouquinho antes disso, Priscila, lá ainda na anterior, que dá para nós daria também para a gente ficar horas discutindo o que significa o brincar,
né? Não como uma atividade pragmática de ensinar algo, mas como a forma da criança interagir com o mundo, se apropriar do mundo e inclusive, modificar, né, e dialogar com esse mundo. Acho que eu falei de todos os princípios, né, que eu tinha colocado. Compreender as interações, tratar a leitura e a escrita como práticas sociais e, por fim, considerar a centralidade da literatura infantil. E aí eu estava dizendo isso, né? A literatura não é um apêndice ou mais algo para a professora fazer, mas algo constitutivo da infância, né? Ou precisa ser, se ela ainda não é, ela precisa ser. E aí, num conceito bem amplo de literatura, como nos ensina Antônio Cândido e tantos outros, né? A literatura como expressão do humano, como arte, pensando nesse grande desafio de uma educação estética, né? Essa educação que nos ensina a construir significados, a nos emocionar, né? A ensinar as crianças a produzir sentidos, a significar, a abrir-se para o outro, né? Os sentimentos de alteridade, enfim, por meio desse texto literário, que é um texto que explora a fantasia, apresenta mundos variados, né? E por isso ele é tão potente. E aí, para terminar, porque me parece que eu já estou dentro do meu tempo, eu queria passar esse vídeo também curtinho, da interação de uma mãe, que é nossa pesquisadora também do LEP, e o Miguel, filho dela, com um livro que eu não sei se vocês conhecem, que é Uma Chapeuzinho Vermelho, é um livro de literatura, um livro que a gente chama de livro ilustrado, em que a autora brinca com esses personagens numa construção de mudança de lugares, né? A Chapeuzinho Vermelho, não é à toa que ela tem esse artigo definido, né? Não é qualquer uma, é uma Chapeuzinho Vermelho, então tem uma mudança aí bem da literatura infantil, que é de nos desestabilizar, nos tirar do comum, do senso comum, né, e perguntar outras possibilidades que esses personagens podem ter. Gente, que dentões são para te comer. Não? Você tem? Ai. Eu? Oh, obrigado. É uma... Então, Miguel entende perfeitamente a ironia, a brincadeira, né? A Chapeuzinho Vermelho não era tão inocente assim, e ela faz o lobo engolir uma bala e morrer envenenado, né? E ele morre de rir com essa virada que a autora dá, né, para um conto tão tradicional. Então, acho que com isso também é só um exemplo, né, do que pode essa relação da professora, das crianças. A Patrícia é professora também, né, e tem um trabalho excelente de literatura infantil. Bom, também vou falar como Alexandra, não sei se era isso que a Maria Tereza queria, mas eu adorei estar aqui com vocês e quero muito que a gente converse a partir que colocamos até aqui. Muito obrigada. Mônica, eu estou assim super feliz, eu acho que não podia ser melhor esse caminho que a gente está fazendo, né? De sair dessa visão macro que a Alexandra nos trouxe, mas trazendo princípios, trazendo os desafios que a gente tem pela frente e indicando caminhos, e você trazendo o LEE com as suas concepções, né? Eu acho que só nos fortalece, só nos mostra que é esse o caminho que a gente tem que ir, de uma maneira muito clara, muito bem apresentada e um poder de síntese fantástico. Você chegou na horinha, nos 20 minutos certinho. Eu ia mandar, mas aí entrou o filme, eu digo, não precisa avisar que está na hora. Mas muito, muito... E a gente vê as crianças também, dá
um quentinho no coração de que é isso mesmo que a gente tem que fazer, né? Então, os comentários estão sempre muito elogiosos e a gente, no fim, vai trazer algumas das questões para vocês, se Deus quiser, mas para não tomar muito mais tempo, assim, vamos para a Gilmária, né? Gilmária Cunha, que é mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia. Ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal da Bahia também, tem especialização em Educação Infantil pela Universidade do Estado da Bahia e especialização em Alfabetização e Letramento pela Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo. Atualmente é professora e coordenadora pedagógica da Rede Municipal de Educação de Salvador, e tem uma larga experiência na área de educação, com ênfase em formação continuada de professores de educação básica e na gestão de educação pública. No âmbito da pesquisa, dedica seus estudos à compreensão do protagonismo infantil nos contextos educativos e à formação de educadores a partir dessa perspectiva. E eu fico muito feliz de trazer Gilmária, eu me sinto assim, absolutamente entre amigos aqui, né? Começando com Alexandre, com Mônica, parceiríssima, e Gilmária, que eu conheço de longuíssimas datas, desde que a gente trabalha, um dos municípios, a gente trabalha com muitos municípios no Brasil, mas Salvador é o município do coração. E a gente, ao longo dos anos, feito muito trabalho com a rede municipal, e já tivemos com Gilmária, ela como coordenadora de programa dentro da secretaria, e agora ela como professora da rede, e formadora do LEEI, no estado da Bahia, no território de Irecê. Então, Gilmária, a palavra é sua e vamos avante. Obrigada, Tereza. Eu vou iniciar com a autodescrição, antes que a gente esqueça. Eu sou uma mulher de 50 anos, sou uma mulher negra, de pele parda, meus cabelos são castanho escuros, cacheados, uso óculos, estou com uma blusa da cor vinho, e estou num ambiente que atrás tem uma parede clara, com alguns livros e um violão. Bom, quero cumprimentar a todos, é um prazer enorme estar nesse evento, estou acompanhando, e, assim, empolgada, né, porque as falas vão se conectando. Eu pediria a Priscila para poder colocar os slides, compartilhar, para a gente poder otimizar esse tempo. Possível. Bom, enquanto ela coloca o slide, dizer que eu vou tentar cumprir com o desafio que me foi passado por Tereza, que é fazer um alinhamento aí de uma história de professora, desde o início até agora, né, de como eu percebo esses desafios da educação infantil na perspectiva da alfabetização e as possibilidades. Eu trabalho atualmente em um CMEI, CMEI Olga Benário, e como professora do grupo 4, com crianças do grupo 4. Pode passar, por favor, Pri? Eu quero iniciar com uma poesia, um poema de Rosiana Murray, que é Pular Corda. Se pudesse, o menino pularia a corda, com a linha do horizonte, se deitaria sobre a curvatura da terra, para sempre, sempre saudar o sol. Encheria os bolsos de terra e girassóis. Mas chove uma chuva fina, e o menino vai até a cozinha fritar ideias. A escolha desse poema para iniciar essa conversa, não apenas porque é uma querida, né, Rosiana, essa escritora, pela própria tema do poema, que nos remete a essa infância de movimento, de alegria, de brincadeiras, e pelo convite que a gente agora inicia, que é de fritar ideias, uma metáfora de trazer uma discussão de algo potente que é a educação infantil nesse processo de alfabetização e de poder transformar também. Pode passar, Pri. Bom, eu tentei estruturar a minha fala em 3 partes. A primeira, o começo da minha formação. Falar um pouco da minha perspectiva como professora de educação infantil e formadora. O ontem e hoje, quais são esses desafios da alfabetização na educação infantil, e trazer algumas cenas de uma prática docente, e a minha prática em relação, trazendo como possibilidades da alfabetização na educação infantil.
Pode passar, Pri. Bom, eu começo com o curso de magistério. Talvez aqui nessa sala tenha muitas professoras que não tenham conhecido o curso de magistério, era um curso técnico profissionalizante, em que a gente fazia o ensino, terminava o ensino médio com a possibilidade de atuar como professora para os anos iniciais do ensino fundamental. E aí eu termino o curso de magistério com um currículo altamente vazio, né, apenas com a experiência de um estágio no ensino fundamental, em busca do meu primeiro emprego para lecionar, e aí eu consigo na educação infantil, porque para a educação infantil não precisa experiência, né? Então, a professora sem experiência, com um curso que não lhe preparou para a educação infantil, se é que foi preparada para o ensino fundamental, e eu caio na educação infantil, com livro didático, com conteúdos de todos que a gente já conhece, né? Trabalhar com as vogais, os conteúdos matemáticos, de conceitos, de em cima, dentro, fora, embaixo, sempre trabalhando com os livros, datas comemorativas, então, todo aquele, a orientação da escola, né? Uma escola pequena, uma escola próxima ao bairro onde eu morava, mas eu busquei, eu acho que eu consegui fazer um trabalho diferente, ainda sem uma experiência, eu acho que pode talvez algum instinto. Então, eu brincava com as crianças, trazia músicas, fazia algumas coisas. E o trabalho, mais claro, seguindo o que estava posto ali dentro do que era previsível, né, ou visível para se fazer, né, usando o livro, tudo direitinho. E aí, no ano seguinte, devido ao bom trabalho que eu fiz na educação infantil, com aquela turma de crianças de 4, 5 anos de idade, a diretora me convidou para assumir, no ano seguinte, a classe da alfabetização. Ainda era na educação infantil, existia na educação infantil a classe de alfabetização. E eu disse, fiz um bom trabalho, e aí eu lembro que na primeira semana, na turma de alfabetização, que era a minha turma do ano anterior, eu cortei letras do alfabeto, coloquei numa caixa e fiz uma brincadeira com as crianças de pegarem uma letra e dizerem o nome da letra, né? E aí a diretora estava me observando. E ao final da primeira semana, eu fazendo algumas coisas nessa perspectiva, ela me chamou para dizer que ia ter que voltar atrás, porque eu não sabia alfabetizar. Eu disse, realmente eu não sei, eu nunca alfabetizei. Mas é porque não é assim que começa. Eu vi que você estava apresentando todas as letras para as crianças, e existe um padrão. Existem algumas letras que são apresentadas inicialmente. E ela disse lá, e eu não entendia, eu ficava ouvindo ela falando, e eu não entendia. Eu disse, como assim? Essas crianças foram minhas no ano passado, e elas sabem todas as letras. Certo ou não, eu apresentei todas as letras, mas agora elas não poderiam ver todas as letras, porque tinha uma forma. E eu não sabia como começava. E aí, eu fui, na minha promoção, eu voltei para a classe, mas fiquei pouco tempo, pode passar, Pri. Nessa escola, eu saí, porque aí, nesse mesmo ano, eu fui fazer o curso de pedagogia, né? Eu estava com 17 anos e fui fazer o curso de pedagogia. A minha formação inicial se deu no meu curso de pedagogia. E lá, eu fui buscar as teorias, eu fui aprender as teorias. E aí, eu fui descobrir como é que começava. E aí muda o foco, eu aprendi que mudava o foco, e aí eu aprendi, me deparei com as teorias, com a teoria construtivista, a socio-interacionista e todas as outras, entendendo que eu precisava entender como a criança aprendia, né? Que o aprendizado é um processo dinâmico, que as crianças são construtoras ativas de seu conhecimento, não é? Da interação do sujeito com o ambiente, e aí tudo isso, todas essas teorias eu aprendi no curso da minha formação inicial. Ao terminar meu curso de pedagogia, eu já fui para uma outra escola, uma escola também da rede privada, que no início desse processo a gente já falava de construtivismo, da teoria da psicogênese, mas ainda, sabe que na educação é tudo muito lento, né? Isso vem da década de 80, mas lá nos meados da década de 90, final da década de 90, ainda as escolas ainda estavam entendendo, né? Era modismo dizer que era construtivista, mas ninguém sabia como. E eu fui para uma escola que eles estavam fazendo essa virada de chave de fato. Então, excluíram as cartilhas de alfabetização,
contrataram uma consultoria para dar formação em serviço, e eu estava ali, pronta, né, dentro de um terreno super fértil, com toda a minha teoria, sem nenhuma experiência que me, né, tivesse viciado nessa perspectiva, com algo novo. Eu lembro bem que eu tinha colegas que já trabalhavam nessa escola há anos com a cartilha, que estavam muito apavoradas. Como vamos alfabetizar essas crianças sem uma cartilha, né? Sem um livro? Mas, no final, deu tudo certo. Né? Pode passar, por favor. E aí, como começa? Né? Criando as minhas próprias respostas. E aí, nesse meio tempo, eu ingressei como professora na rede municipal de ensino aqui da minha cidade, né? Estou falando de Salvador. E em Salvador, na rede municipal, era construtivismo. Trabalhava-se com construtivismo. E aí, logo no início, quando eu cheguei, eu fui recebida por uma supervisora. Nós não tínhamos coordenadores pedagógicos na rede ainda. Existia um profissional chamado supervisor, que ele acompanhava algumas escolas, e eu perguntei em que momento a gente conversaria para fazer o planejamento, entender um pouco como era o processo, né, da escola, da rede pública municipal que eu estava ingressando. E aí a supervisora olhou para mim e disse assim, planejamento? Como assim? Nós trabalhamos com construtivismo. A gente não planeja. Então é assim, vou explicar para você. De repente, entra o interesse da criança, de repente vai entrar na sala uma borboleta. E a partir daí você vai trabalhar pelo interesse da criança. E aí eu perguntei para ela, e se não entrar borboleta? Então, essa espera da borboleta, essa é uma história que me marcou, porque eu disse, não, como assim? Né? O que entendimento é esse? Mas, felizmente, existiam formações continuadas, que para quem tinha um entendimento e um conhecimento teórico, dava respostas. Para quem não tinha, complicava um pouco. Né? Então, eu fiz meu curso de especialização em educação infantil, continuei em formações continuadas. Nesse período, eu fui convidada a trabalhar como técnica na Secretaria de Educação, na Coordenação de Educação Infantil, foi quando eu conheci a Avante, num processo de implantação de uma política de atenção integral e integrada à criança, então que articulava não apenas a Secretaria de Educação, mas a Secretaria de Saúde, de Assistência Social, entendendo que essa criança é um ser integral, e precisava de políticas públicas que articulassem, era coordenado pelo Unicef, né, era dirigida por Unicef, coordenado pela Avante, e eu fui me aproximando da Avante, e as formações para os professores de educação infantil, dentro desse tempo que a gente estava lá, muito foi conduzido, felizmente, pela Avante, deixando de ser aqueles treinamentos de 2, 3 dias, porque a palavra era essa, os professores tinham treinamentos, para, de fato, a gente falar de formação continuada na rede municipal. Pode passar, por favor, Pri. Bom, o ontem. Quais os desafios da alfabetização na educação infantil? É simples? Foi simples? Uma prática tradicional, uma prática construtivista? Não. Por quê? O que a gente via, né? Isso eu falo de 25 anos atrás. Cursos rápidos, como eu disse, treinamentos, poucos materiais ou revistas que chegavam, que os professores tinham acesso. A informação era o diálogo entre os pares equivocados, como a história da borboleta, fica esperando a borboleta entrar na sala para poder você fazer alguma coisa. E os discursos governamentais de implantação, mas que chegava para o professor como algo impositivo, e que o professor saía da sua zona de conforto de um trabalho que ele conhecia, que ele entendia, para algo que ele ainda não tinha conhecimento. Né? Pode passar. Bom, e quais as consequências desses equívocos em relação à teoria construtivista e à teoria da psicogênese da língua escrita? Entender, primeiro, o entendimento equivocado de que construtivismo e psicogênese são métodos. E, pelo entendimento de que são métodos, o professor queria receitas. Né? Os professores queriam receitas. Como aplicar esses métodos?
E aí acaba-se o repertório, né? Você dá um exemplo de uma prática aqui e ali, mas se o professor ele não tem um embasamento teórico, um aprofundamento teórico do que é aquilo, ele não consegue transformar, ele não consegue criar, ele não consegue propor, né, novas experiências para as crianças, né? Acaba o repertório, enfim. Um outro equívoco, né? Você tem a premissa, as crianças constroem conhecimento, mas, por outro lado, o professor acha que as crianças aprendem sozinhas, eu não preciso fazer intervenção. E aí a gente vê o professor sem fazer nenhuma intervenção, nenhuma mediação no processo de construção do conhecimento das crianças. Então, a gente tem a premissa da centralidade na aprendizagem e uma ausência do processo de ensino. Ora, o fato de a gente fazer um planejamento centrado na aprendizagem não significa que o professor, né, perdeu a sua função. A gente não deixa de falar do processo de ensino, porque a gente está dizendo que o centro é a aprendizagem da criança. Foco no interesse da criança, mas aí falta o planejamento do professor, o planejamento pedagógico, né? Então, se é uma coisa livre, então não precisa planejar. Ponto de partida na realidade da criança. Então, a gente sabe que a gente tem que partir da realidade da criança, mas a gente tem que ampliar isso. Trazer uma biodiversidade, né? Trazer bibliotecas ou um acervo que amplie isso, tragam outras culturas, que a criança parte da realidade dela, mas que ela possa aprender, né? Possa ver outras perspectivas. Sair do treinamento de letras e sílabas não contribui com a aprendizagem, mas também proibição completa de apresentar as letras para as crianças, né? Então, como as crianças vão aprender, né, se elas não têm acesso às palavras, aos livros, aos textos, enfim, né, ao mundo letrado. Então, hoje, eu acredito que nós superamos muitos desses desafios. Primeiro, porque a gente tem hoje professores que todos, né, até pela própria LDB, precisavam passar pela graduação, então, eles não chegam sem esse conteúdo, sem essa formação inicial sobre as teorias. Então, a gente já avança nisso, né, ainda tem essa discussão. A formação da criança nacional, o compromisso nacional da criança alfabetizada, eu acho que também uma formação nacional, chegando para todos. A gente vê o MEC trabalhando nessa perspectiva, trazendo a educação infantil nesse processo, envolvendo as universidades, o que eu acho um ponto fundamental, né? Porque trazer a universidade para esse diálogo é trazer também para aprofundamento, teoria, discussão, né? De todo esse legado que hoje a gente tem aí um legado maravilhoso de estudos, de pesquisas, tanto no campo da alfabetização, quanto no campo da educação infantil. E aí vem também, né, querendo ou não, né, como o professor Alessandro falou, e a professora Mônica também, querendo ou não, mesmo sendo uma pergunta torta e que a gente não quer mais responder, mas o programa, ele traz o enfrentamento a essa antiga, mas ainda é polêmica, questão sobre alfabetizar ou não na educação infantil. Só que aí a gente parte, ao invés de responder essa pergunta, trazemos outras questões, né, que a professora Mônica trouxe muito bem aí. Que criança é essa, né? Criança que tem um direito à aprendizagem. Quais as concepções de infância que a gente tem? Qual a relação da docência com essas concepções, de como a criança aprende, de como a criança está no mundo, né, como é o desenvolvimento da criança, né, o que ela precisa, enfim. Então, estabelecer essas questões é prioritário, para depois a gente perguntar se de fato, né, ou não precisa mais perguntar, né, se a gente tem, se é direito da criança alfabetizar na educação infantil. Pode passar. Bom, e aí, eu não vou falar mais sobre isso, né, de que a gente não está falando de uma aprendizagem, de uma alfabetização de natureza motora, mas sim de natureza conceitual, de uma escrita que não é um simples código de transição da fala, mas é um sistema de representação da linguagem. E aí eu tenho poucos minutos, eu vou passar, pode passar rapidinho, Pri? Pode passar também. A gente tem que falar sobre práticas
de situação mediada de leitura com as crianças, né? Então, aí tem uma roda de leitura, necessariamente não é uma roda geométrica, mas é esse equipamento das crianças, não apenas ler para as crianças, mas fazer a pergunta certa, né? Planejar a leitura, fazer as intervenções certas, né? A partir da leitura que você faz para as crianças, pode passar, né? As crianças leem, elas, a partir da leitura que o professor faz, desperta para a criança olhar um livro que estava ali, acesso para ela, mas ela não tinha despertado ainda. Pode passar. Né? Situação de interação autônoma da leitura pela criança, então, não só o professor lendo, mas a criança também lendo. Pode passar. Também momentos de leitura das crianças. E o cachorro dormindo e o passarinho dormindo. E o café queimando. Papai bota suco de laranja. Então, aí você vê uma criança contando histórias, né, para a turma, e assim, o que a gente percebe do que ela aprendeu a partir de um modelo de um professor leitor, né, que lê para ela. Então, assim, ela reproduz práticas leitoras, né, e ela aprende a atenção dos colegas nessa perspectiva também de ler para os outros. Pode passar, Pri, por favor. Aí você tem práticas de leitura. Cadê também, mesa? Com parlendas. Ah, por que você acha que é mesa? E aí tem Tereza? Certo, muito bem, então circule. Essa parlenda é interessante, que foram as crianças que apresentaram para mim. Porque eu já tinha apresentado várias parlendas para elas, e elas sabiam de cor todas elas, e essas elas trouxeram como uma parlenda nova. Então, elas trazem repertório também, né? Pode passar, acho que o tempo já passou, né? E aí a gente tem práticas comunicativas, pode passar, por favor, né? Para mais práticas comunicativas, contexto de mercado, então todo o processo de classificação, o brincar letrado, passe, né? Então aí um mercadinho da sala, os meninos brincando de médico e passando o receituário, né, entre eles. Pode passar. Festa de aniversário, convite para a diretora da escola para participar da festa de aniversário, receitas e tudo que envolve um contexto social. E, assim, além disso, a gente brinca com as crianças. Então, estão presentes nas salas parlendas, as poesias, as cantigas, as adivinhas, os trava-línguas, porque é brincando, né? A palavra escrita como brinquedo. E aí eu concluo mesmo com José Paulo Paes fazendo um convite, e que esse convite foi mote de um projeto com as crianças que eu trabalho esse ano, que é Poesia Brincar com Palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras, não. Né? José Paulo Paes. Muito obrigada. Eu corri. Porque meu tempo já tinha se esgotado. Vai fazer xixi, Caio? Não é para fazer na cama. Então, Gil, e pena que a gente não pode ir até com tudo que a gente queria, né? Porque são práticas muito, muito boas. Eu sou testemunha ocular, né, do trabalho que acontece na Olga Benário e em várias outras escolas da Rede Municipal de Salvador.
com coisas muito semelhantes ao que Gilmar apresentou, e que vem impactando nas crianças, vem impactando nas famílias, e vem trazendo coisas que aquecem muito o nosso coração. Eu acho que trazer tudo e colocar dentro de um contexto de instituição de educação infantil, as crianças brincando, as crianças fora da sala de referência, dentro, e lidando com todas essas coisas que constituem a cultura do escrito com muita naturalidade, com parte da vida deles, né? Então, eu não sei, Priscila, mas nós chegamos no fim do tempo. Os comentários estão todos muito bons, eu gostaria de trazer alguns para cá, mas eu estou achando que o tempo não vai dar, e só agradecer imensamente a todo mundo que participou até aqui, agradecer imensamente a esses meus convidados queridos, Alexandro, Mônica e Gilmária, e achar que, de fato, o formato foi muito bom. Eu não sei se eu estou falando em causa própria, mas eu acho que funcionou como a gente imaginou, né? Uma fala ampla de políticas públicas, de conceitos, depois uma fala também profunda nas concepções de educação infantil e alfabetização, e, enfim, uma trajetória de uma pessoa que, desde sempre, trabalha nisso, e como ela se transformou e vem se transformando, e por quê, e os resultados que se colhe com as crianças. Então, eu acho que a gente está no caminho certo da luta, como o Alexandre falou no início, né? A gente luta e continua lutando e resistindo, e dialogando e trazendo mais gente para essa roda, para a gente transformar o país. Enfim, muito feliz, e aí eu passo para Priscila e meus queridos parceiros aqui para se despedirem. Acho que eu vou deixar, então, vocês querem dar uma última palavrinha? Depois eu me encerro. Gilmária, Mônica e Alex. Eu quero agradecer pelo convite, uma honra estar nessa mesa maravilhosa. Estou aproveitando, assistindo tudo que posso, porque é formação sempre, né? Então, assim, é só agradecer mesmo pela oportunidade dessas trocas. Eu saio daqui muito feliz. Vou fazer de trás para frente, né? Gilmária, agora eu, depois Alexandra. Eu também quero agradecer muito, dizer da alegria da gente estar juntas e juntos aqui, dizer que a gente tem muitos motivos para comemorar. A gente fala muito em luta, em pelejas, em desafios, e acho que a gente tem que parar e dizer também das nossas conquistas, né? E são muitas, e a gente deve esse legado, sim, a essas pesquisadoras, Emília Ferreira, Ana Teberoski e outros tantos, e que a gente tem essa responsabilidade da continuidade, sobretudo nós que amamos as infâncias, né? E queremos que esse país tenha um respeito cada vez maior por esses sujeitos, e os direitos desses sujeitos sejam sempre assegurados, né? Agradecer, na figura do Alexandre, o Ministério da Educação. Eu acho que a gente tem muitos motivos também para agradecer ao Ministério, nós do Leitura Escrita, né, por essa possibilidade desse projeto ter se tornado uma política pública. Eu acho que a gente está fazendo história, desculpem a falta de modéstia, mas eu acho que porque não sou eu, é a Gilmária, cada um que está aqui, né, é autor e autora dessa proposta. Então, é um momento de agradecer e também de festejar. Estou vendo Renata Fraundorf ali também, né, coordenadora do LEI, enfim, nós estamos com muita força, muita fé e muita alegria poder comemorar com vocês isso tudo. Obrigada. Também quero agradecer, eu acho que o país tem muitas expectativas sobre o que a política educacional pode fazer pelas nossas crianças, e é justo que o país tenha esse conjunto de expectativas, porque há uma dívida histórica muito grande com bebês e crianças no Brasil, e trabalhar no Ministério da Educação, de alguma maneira, é tentar responder a essas expectativas, e nem sempre a gente consegue tudo que a gente sonha, né? Mas é muito bom ter encontros como esse, em que a gente se reconhece no olho
e sabe que a gente está junto numa luta pela transformação da educação brasileira, naquilo que a gente sonha, uma escola integradora, acolhedora, democrática, que respeita os bebês, respeita as crianças, que cuida e educa sem dicotomia, sem colocar essas duas ações como se fossem opositoras, e que a gente possa continuar juntos, né? Eu peço muito essa gentileza de vocês, da gente estar junto, né? Mesmo que a distância de Brasília às vezes signifique não estar perto todo dia, mas que a gente esteja junto sempre. Muito obrigado, viu? Gente, obrigada. Queria muito agradecer em nome da Rede Latino-Americana. Esse encontro nos permitiu boas reflexões. Tinha gente dizendo assim, quero mais, não quero parar de... Com essa conversa, a gente também, né? É que tem 2 encontros daqui a pouco, que a gente vai para outra sala, senão a gente ia querer ficar aqui. Mas acho que nos trouxe muita reflexão sobre o direito à alfabetização assegurado desde sempre, né? Acho que isso é uma questão. Que a professora Thelma Vaz nos ensinou que não somos nós que alfabetizamos as crianças, né? Elas se alfabetizam, mas nós, professoras, toda a comunidade escolar precisa assegurar condições para que elas participem de forma crescente das culturas do escrito, exercendo práticas sociais de leitura. Então, acho que uma boa discussão, que delícia poder ser anfitriã dessa mesa, participar. Queria também agradecer aqui a participação, não sei se ela está aqui ainda com a gente, mas a Mirta Castedo, que faz parte do Conselho Consultivo da Rede. Que bom contar com a presença dela aqui também, que nós também bebemos muito nessa fonte. Nós temos outros 2 eventos agora, amanhã tem mais, a gente espera vocês por lá, e lembrando que esse evento ficará gravado no YouTube, em breve, disponível para todo mundo. Agradecemos a participação de todas as pessoas presentes nessa organização, que mostrou muito compromisso, avante, em nome da Tereza, Gilmara, Mônica e Alexandro. E aí, a última questão é, não esqueçam de assinar a lista para receber os certificados que serão enviados por e-mail. Muito obrigada, gente, uma boa noite.